Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra você. Hoje a gente vai avançar aqui mais 3 capítulos, vai dar umas 15 páginas aí mais ou menos. E bom, tem um tempinho desde que a gente soltou o último vídeo, então tentar resumir um pouquinho aí do que aconteceu nos últimos capítulos. Então olha só, fiz umas anotaçõezinhas aqui. Capítulo 7, Jane foi pra casa dos Bingley pra ficarem lá tricotando, né? As moças lá convidaram ela pra ir, que é bom, né? Faz parte. Chegou esse bilhete lá, né, convidando ela pra ir pra casa lá dos Bingley. E aí a dos Bingley, qual que é o sobrenome dele? Eu esqueci, não sei se a gente já viu o sobrenome dele. Enfim, e aí a senhora Bennet mandou ela ir de cavalo mesmo, né? Porque caso chovesse, e ela achava que ia chover, ela teria que ficar por lá mesmo. Então, choveu, só que ela gripou. Tadinha. Gripou, ficou de cama. Elizabeth recebeu um bilhete, né, avisando o que tinha acontecido, e foi pra lá, pra ficar com a irmã. O problema é que ela foi a pé mesmo, né? Pegou aí 5 km de paletada, chegou lá toda desgraçada, toda cheia de lama, roupa suja, suada. Bom, beleza, né? Não deu outra. Quando ela não estava presente, as moças ficaram falando mal dela, né? Falando mal dos modos, dos trajes, falaram da família, que o tio era advogado não sei de onde, como se fosse pouca coisa, tá ligado? Darcy e Bingley não participaram da fofoca até aí, né? Beleza. Depois disso teve aquela conversa sobre que talentos uma mulher deve ter para merecer ser chamada de talentosa, e basicamente ela precisa ter o talento de várias pessoas juntas. Bom, depois disso Jane não melhorou e mandaram chamar a mãe. A mãe chegou, viu que não estava tão ruim assim e mandou ela ficar lá mais um pouco. Fica aí, menina, faz a social com o homem aí, pô, confia. Aí depois disso, Darcy ficou falando um monte de asneira lá sobre a galera do interior e tal. Dona Bennet se irritou, ficou respondendo ele lá e tal, e ficou por isso aí mesmo. Pra finalizar, as meninas cobraram, as meninas no caso Lydia, cobraram o Sr. Bingley a festa que ele prometeu que ia dar. E aí foi isso, a galera se picou pra casa e fim do capítulo. Beleza? Então beleza, é isto. Então, vamos direto aqui pro capítulo 10. Capítulo 10. Aquele dia correu mais ou menos como o anterior. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas da manhã com a doente. Ah não, o sobrenome do cara que é Bingley, né? Eu não lembro qual que é o nome dele, na verdade. Qual que é o nome do pretendente de Jane? Eu não sei. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas da manhã com a doente, que continuava a melhorar, embora bem devagar. E à noite Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. A mesa do jogo de Lu não apareceu. O Sr. Darcy escrevia e a senhorita Bingley, sentada perto dele, observava o progresso da carta e repetidamente lhe chamava atenção, pedindo que mandasse recados à irmã. O Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam piquet, acho que é piquet, um jogo de cartas para 2 jogadores, e a senhorita Hurst assistia ao jogo. Elizabeth começou um bordado e se entretinha bastante pelo que se passava entre Darcy e sua companheira. Os perpétuos elogios da dama, fossem sobre a letra de Darcy, ou a regularidade das linhas, ou o tamanho da carta, e a perfeita indiferença com a qual tais elogios eram recebidos, criavam um diálogo curioso, que coincidia exatamente com a opinião de Elizabeth a respeito de cada um dos dois. Como a senhorita Darcy ficara feliz em receber essa carta? E aí ele não respondeu. Você escreve anormalmente rápido? Você está enganada, eu escrevo bem devagar. Quantas cartas você já deve ter tido a oportunidade de escrever ao longo do ano? E ainda mais cartas de negócios, como eu as acharia detestáveis. Ele responde, é uma sorte então que essa obrigação recaia sobre mim e não sobre você. Por favor, diga à sua irmã que anseio por vê-la. Já lhe disse uma vez a seu pedido. Temo que você não goste da sua pena. Deixe-me consertá-la para você. Eu conserto penas muito bem. Obrigado. Mas sempre conserto as minhas. Como consegue escrever tão em linha reta? Darcy permaneceu em silêncio. Ó, o otário aí, ó. Opa, cadê? Eita, peixe. Aí, o otário. A cara de otário dele escrevendo uma carta.
Diga à sua irmã que fico muito feliz em saber do aperfeiçoamento dela na harpa e, por favor, informe-a de que estou em êxtase com um lindo esboço que ela fez para uma mesa e que o julgo infinitamente superior ao da senhorita Grantley. Você me daria licença para protelar seu êxtase até a próxima vez que eu for escrever? No momento não me sobra espaço para lhe fazer justiça. Ah, não tem problema. Eu a verei em janeiro. Mas você sempre escreve cartas tão longas e encantadoras para ela, seu Darcy? Elas costumam ser longas. Mas se são sempre encantadoras, não sou eu quem deve determinar. É uma regra para mim que se uma pessoa consegue escrever uma carta longa com facilidade, ela não escreve mal. Dizendo a senhorita Bingley. Isso não serve como um elogio a Darcy, Caroline, exclamou seu irmão. Porque ele não escreve com facilidade. Ele se retém muito em busca de procura. Ele se retém muito em busca de palavras de 4 sílabas. Não é, Darcy? Meu estilo de escrita é muito diferente do seu. Cara chato. Ah! Exclamou a senhorita Bingley. Charles escreve do modo mais descuidado imaginável. E ler eu também não sei, né? Ele deixa de fora metade das palavras e borra o resto. Minhas ideias fluem com tanta rapidez que não tenho tempo de expressá-las, o que quer dizer que minhas cartas às vezes não transmitem nenhuma ideia a meus correspondentes. Aí sou eu escrevendo. Se eu fosse escrever para alguém. Sr. Bingley, sua humildade desarma qualquer censura, disse Elizabeth. Ah, então Charles é o Sr. Bingley. Entendi. Legal. Nada é mais enganoso do que a humildade aparente, disse Darcy. Com frequência, é só uma opinião descuidada e às vezes uma vanglória indireta. E em qual das duas você classifica a minha recente demonstração de modéstia? Disse o Sr. Bingley. A vanglória indireta, pois você se orgulha muito dos defeitos de sua escrita, tendo em vista que os considera provenientes da rapidez do seu pensamento e do descuido na execução. Algo que, se não estimável, você julga ser ao menos altamente interessante. O poder de fazer qualquer coisa rápido é sempre muito valorizado por quem o possui, e com frequência sem nenhuma atenção à imperfeição da realização. Quando você disse à senhora Bennet hoje de manhã que se resolvesse deixar Netherfield partiria em 5 minutos, eu quis dizer isso como uma forma de panegírico de elogio a si mesmo. Entretanto, o que pode ser tão louvável num alto precipitado que deixaria inacabar os negócios necessários e que não traz nenhuma vantagem real nem a você nem a ninguém. Mas fala, viu? Não! Exclamou Bingley. Isso é demais para mim. Lembrar à noite todas as tolices ditas de manhã. Ainda assim, palavra de honra, acreditava no que falei a meu respeito. Se eu li muito rápido, desculpa, volta aí. Lê, dá uma pausa, lê direitinho, porque o cara fala muito. Perdão. Não, exclamou Bingley, isso é demais para mim. Lembrar à noite todas as tolices ditas de manhã. Ainda assim, palavra de honra, acreditava no que falei a meu respeito na hora. E acredito nesse momento. Ao menos não afirmei ter esse caráter de precipitação desnecessária apenas para me exibir diante das moças. Você acredita nisso, ouso dizer, mas não estou convencido de que partiria com tanta celeridade. Sua conduta dependeria inteiramente do acaso, como a de qualquer outro homem que conheço. Se quando eu estivesse montado seu cavalo, um amigo dissesse: Bingley, é melhor você ficar até a próxima semana. Você provavelmente faria, provavelmente não iria embora. E se o amigo dissesse mais uma palavra, bem poderia ficar um mês. A única coisa que o senhor prova com isso é que o Sr. Bingley não fez justiça ao próprio temperamento. O senhor causou sobre ele uma impressão melhor do que ele mesmo havia causado. Estou excessivamente grato por a senhorita converter as palavras do meu amigo em elogio à doçura do meu temperamento, disse Bingley. Mas temo que a senhorita criou uma distorção que o cavalheiro sem dúvida não pretendeu. Ele teria uma opinião melhor de mim se, em tal circunstância, eu negasse com frieza e partisse o mais rápido possível. O Sr. Darcy consideraria, então, que a imprudência de sua intenção original seria perdoável se você insistisse em cumpri-la? Juro que não consigo explicar a questão com exatidão. Darcy deve falar por si.
Você espera que eu preste contas de opiniões que você declarou serem minhas, mas que nunca emiti. Contudo, permitindo que o caso seja analisado de acordo com a maneira como a senhorita o representou, senhorita Bennet, lembre-se de que o amigo supostamente manifestou desejar o retorno de Bingley para casa. E o adiamento do plano apenas o desejou e fez o pedido sem oferecer um só argumento a favor de sua justeza. O senhor não vê mérito em ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo? Não, foi uma afirmação, não foi uma pergunta. O senhor não vê mérito em ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo. Ceder sem convicção não é um elogio ao discernimento de nenhum dos dois. Sr. Darcy, o senhor parece não atribuir nenhum poder à influência da amizade e do afeto. A simples estima pelo solicitante faria uma pessoa ceder prontamente a um pedido, sem precisar de argumentos para ser convencida. Não falo particularmente de um caso como o que o senhor propôs a respeito do Sr. Bingley. Podemos muito bem esperar até tal circunstância acontecer, antes de discutir o critério do comportamento dele em resposta. Mas em casos gerais e ordinários entre dois amigos, quando um deles deseja que o outro mude uma decisão acerca de algo não muito grandioso, o senhor pensaria mal da pessoa por concordar com esse desejo sem precisar ser convencido? Não seria aconselhável, antes de continuarmos com esse assunto, definir melhor o grau de importância relacionado ao pedido, bem como o grau de intimidade entre as partes? Por favor, exclamou Bingley. Vamos ouvir todos os quesitos, sem esquecer de compará-los em questão de altura e peso, pois esses dois pontos terão mais relevância na discussão do que você poderia imaginar, senhorita Bennet. Eu lhe garanto que se Darcy não fosse um camarada tão alto em comparação comigo, eu não o trataria com metade da consideração que lhe tenho. Não conheço ninguém mais horrível que Darcy em certas ocasiões, em certos lugares, especialmente na casa dele e numa noite de domingo, quando não tem nada pra fazer. Que maluco chato, velho. Puta que me pariu. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth julgou perceber que ele ficou bastante ofendido e, portanto, reteve a própria risada. Senhorita Bingley ressentiu-se calorosamente da afronta em nome dele, censurando o irmão por falar tamanho disparate. Veja os seus planos, Bingley, disse seu amigo. Você detesta uma discussão e quer silenciar esta. Talvez eu queira. Discussões são muito parecidas com disputas. Se você e a senhorita Bennet puderem adiar a de vocês até eu sair da sala, ficarei muito grato, e depois poderão dizer o que quiserem de mim. O que o senhor me pede não é um sacrifício de minha parte, disse Elizabeth. E é melhor mesmo o Sr. Darcy terminar sua carta. Ninguém aguenta mais, velho. O Sr. Darcy aceitou o conselho e terminou a escrita. Quando acabou, pediu à senhorita Bingley e Elizabeth o favor de tocarem música. A senhorita Bingley dirigiu-se ao piano com espontaneidade e, depois de um pedido educado para Elizabeth ser a primeira, que a moça recusou com igual educação e maior seriedade, sentou-se. A senhora Hurst cantou com a irmã e, enquanto as duas ocupavam-se disso, Elizabeth não pôde deixar de perceber, ao se voltar para alguns livros de partituras que jaziam sobre o instrumento, a frequência com a qual os olhos de Darcy se fixavam nela. Não conseguiria se imaginar como objeto de admiração de um homem tão importante, mas a ideia de que ele a olhava por não gostar dela seria ainda mais estranha. Só conseguiu supor, enfim, que atraía a atenção do cavalheiro porque ele devia ver nela algo mais errado e repreensível, de acordo com as noções que tinha de certo e errado, do que em qualquer outra pessoa presente. A sua posição não a afligia. Gostava tão pouco daquele homem que não se importava com sua aprovação. Depois de tocar algumas músicas italianas, a senhorita Bingley diversificou o repertório para uma viva melodia escocesa, e logo depois o Sr. Darcy, aproximando-se de Elizabeth, disse-lhe: Senhorita Bennet, não sente uma grande inclinação de aproveitar a oportunidade para dançar Reel? Dança típica escocesa. Elizabeth sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, um pouco surpreso pelo silêncio da moça. Não, eu ouvi você da primeira vez, ela disse, mas não consegui decidir minha resposta de imediato. Sei que o senhor queria que eu dissesse sim para ter o prazer de desprezar meu mau gosto, mas sempre me divirto em destruir esse tipo de esquema e acabar com o menosprezo premeditado de uma pessoa. Portanto, resolvi lhe dizer que não quero dançar Rio, e agora me despreze, se ousar. Na verdade, não ouso. Elizabeth, que esperava afrontá-lo,
Surpreendeu-se pela galanteria dele. Os modos dela tinham uma mistura de doçura e astúcia, tornando-lhe difícil afrontar qualquer pessoa. E Darcy nunca ficou tão enfeitiçado por nenhuma mulher quanto por ela. Realmente acreditava que, se não fosse pela inferioridade das relações dela, estaria em perigo. Perigo de quê? A senhorita Bingley viu ou suspeitou o suficiente para ficar com ciúmes, de modo que sua grande ansiedade pela recuperação da querida amiga Jane recebeu algum auxílio do desejo de se livrar de Elizabeth. Com frequência tentava fazer Darcy antipatizar com a convidada, falando do suposto casamento entre os dois e planejando a felicidade dele com tal união. Espero que você dê à sua sogra algumas dicas quando esse desejável evento ocorrer. Sobre as vantagens de ela segurar a própria língua, disse a senhorita Bingley, quando estavam caminhando juntos em meio aos arbustos no dia seguinte. E se conseguir abranger isso, remedeie a mania das meninas mais novas de correr atrás de militares. E se eu puder mencionar um assunto tão delicado, se esforce para conter aquela pequena característica que a sua senhora possui, beirando presunção e impertinência. Mais alguma sugestão em relação à minha felicidade doméstica? Assim, que os retratos dos seus tios Philip sejam colocados na galeria de Pemberley. Ponha-os perto do seu tio-avô juiz. Eles têm a mesma profissão, sabe? Embora em linhas diferentes. E quanto ao retrato de Elizabeth, você não deve querer que façam um, pois qual pintor poderia fazer justiça àqueles belos olhos? Seria mesmo difícil capturar sua expressão, mas a cor e o formato e os cílios são extraordinariamente belos. Talvez possam ser desenhados. Naquele momento encontraram em meio à caminhada a Sra. Hurst e a própria Elizabeth. Eu não sabia que vocês pretendiam caminhar, disse a senhorita Bingley, confusa, com receio que tivessem sido ouvidos. Vocês foram terríveis conosco ao fugir sem anunciar sua intenção de sair, respondeu a senhorita Hurst. Depois, pegando o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth caminhando sozinha. O caminho só tinha espaço para 3 pessoas andarem uma ao lado da outra. O Sr. Darcy sentiu a grosseria delas e disse de imediato: esse caminho não é largo o suficiente para o nosso grupo. É melhor irmos para a Alameda. Mas Elizabeth, que não tinha a menor intenção de continuar com eles, respondeu rindo: não, fiquem onde estão. Vocês estão encantadores juntos. Têm uma aparência incomumente favorável. O pitoresco do grupo seria estragado se admitissem uma 4ª pessoa. Adeus. Em seguida, ela escapou alegremente, feliz da vida, perambulando na esperança de voltar para casa em um dia ou 2. Jane já tinha se recuperado o suficiente para planejar deixar o quarto por algumas horas naquela noite. #partiu. Capítulo 11. Quando as damas se retiraram depois do jantar, Elizabeth subiu correndo até a irmã e, agasalhando-a, ajudou-a a descer até a sala de estar, onde foi bem recebida pelas 2 amigas com muitas declarações de satisfação. Elizabeth nunca as viu tão agradáveis quanto durante a hora que se passou antes de os cavalheiros aparecerem. Seus poderes de conversação eram consideráveis. Conseguiam descrever um entretenimento com precisão, contar uma anedota com humor e rir de seus conhecidos com vivacidade. Mas quando os cavalheiros chegaram, Jane deixou de ser a pessoa mais importante. Os olhos da senhorita Bingley instantaneamente se voltaram para Darcy, e ela já tinha algo a lhe dizer antes mesmo de ele avançar muitos passos. Ele se dirigiu imediatamente à senhorita Bennet com uma congratulação educada. O Sr. Hurst também fez uma leve mesura. Mesura? O que é mesura? Mesura, cumprimento cerimonioso, referência, cortesia. Tá, ok. A Sr. Hurst também fez uma leve mesura à moça e disse que estava muito feliz, mas a saudação mais calorosa e profusa foi a de Bingley, muito cheio de alegria e cortesias. Gastaram meia hora aumentando o fogo para Jane não sofrer com a mudança de recinto, e ela foi, a pedido dele, para o outro lado da lareira, a fim de ficar mais longe da porta. Em seguida, Bingley sentou-se ao lado dela e praticamente não falou com nenhuma outra pessoa. Elizabeth, trabalhando no canto oposto, viu tudo isso com imenso contentamento. Quando o chá acabou, o Sr. Hurst lembrou a cunhada da mesa de jogos, mas em vão. Ela obteve a informação privilegiada de que o Sr. Darcy não queria jogar cartas, portanto, mesmo o pedido declarado do Sr. Hurst foi rejeitado.
Ela lhe assegurou que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todo o grupo acerca do assunto pareceu apoiá-la. O Sr. Rush, portanto, não tinha nada para fazer além de se esticar sobre um dos sofás e dormir. Darcy pegou um livro, a Sra. Bingley fez o mesmo, e a Sra. Rush, ocupada principalmente em brincar com suas pulseiras e anéis, juntava-se de vez em quando à conversa do irmão com a Sra. Bennet. A Sra. Bingley empenhou sua atenção tanto em observar o progresso do Sr. Darcy no livro dele, quanto em ler o seu, e ela, ora fazia alguma indagação, ora olhava para a página do livro dele. Entretanto, não conseguiu de Darcy nenhuma conversa. Ele apenas respondia às perguntas e continuava a ler. Depois de um tempo, exausta pelo esforço de se entreter com o próprio livro, que só escolheu por ser o segundo volume do de Darcy, a Sra. Bingley bocejou e disse: como é agradável passar a noite assim. Declaro que, afinal de contas, não há diversão como a leitura. Uma pessoa se cansa muito mais rápido de qualquer outra coisa do que de um livro. Quando eu tiver uma casa, ficarei devastada se não possuir uma biblioteca excelente. Ninguém respondeu. Ela bocejou outra vez, deixou o livro de lado. Cansou, foi? Ué. E olhou a sala ao redor à procura de alguma diversão. Ao ouvir o irmão mencionar um baile para a senhorita Bennet, virou-se para ele de repente disse: aliás, Charles, você está mesmo contemplando a ideia de dar um baile em Netherfield? Eu aconselharia antes de decidir a consultar os desejos das pessoas aqui. Estou muito enganada se não houver alguns entre nós para quem um baile seria mais uma punição do que um prazer. Se você está falando de Darcy, ele pode dormir antes de começar se quiser. Quanto ao baile, essa decisão já está tomada, e assim que Nichols tiver feito sopa branca suficiente, enviarei os convites. Que nota é essa aqui? Sopa branca é um tipo de sopa cremosa de frango, um dos pratos mais importantes de um baile na época de Jane Austen. Eu gostaria infinitamente mais de bailes se eles fossem conduzidos de maneira diferente, a senhorita Bingley replicou. Mas há algo de insuportavelmente tedioso no processo costumeiro desse tipo de reunião. Seria muito mais racional se a conversa, e não a dança, fosse a atividade principal. Seria muito mais racional, ouso dizer, minha querida Caroline, mas não seria muito parecido com baile. A senhorita Bingley não respondeu, e logo se levantou e começou a andar pela sala. Tinha uma silhueta elegante e caminhava adequadamente, mas Darcy, cuja atenção ela visava, permanecia inflexivelmente aplicado à leitura. No desespero de seus sentimentos, ela resolveu fazer uma última tentativa e, virando-se para Elizabeth, disse: senhorita Eliza Bennet, permita-me persuadi-la a seguir meu exemplo e dar uma volta pela sala. Eu lhe garanto que é muito revigorante depois de passar tanto tempo sentada na mesma posição. Elizabeth ficou surpresa, mas concordou de imediato. A senhorita Bingley obteve mais sucesso com o real objeto de sua cortesia. O Sr. Darcy ergueu o olhar. Tanto ele como Elizabeth notaram a estranheza da atenção e Darcy inconscientemente fechou o livro. Logo, convidado a se juntar às duas, recusou, comentando que só poderia imaginar 2 motivos para elas escolherem caminhar juntas de um lado para o outro da sala. E em ambos interferia ao se unir às moças. O que será que ele quer dizer? Senhorita Bingley, morrendo de vontade de entender o que Darcy dizia, perguntou a Elizabeth se a moça conseguia compreendê-lo. De modo algum, foi a resposta. Mas tem certeza de que ele pretende nos julgar com severidade, e o modo mais seguro de desapontá-lo seria não perguntar nada a respeito. Entretanto, a senhorita Bingley não tinha a capacidade de desapontar o Sr. Darcy em nada, e solicitou uma explicação sobre os 2 motivos mencionados por ele. Não faço a menor objeção em explicá-los, disse o cavalheiro, assim que ela permitiu falar. Ou vocês escolheram esse método de passar a noite porque são confidentes uma da outra e têm segredos para discutir, ou porque têm consciência de que suas silhuetas apresentam melhor forma quando andam. No primeiro caso, eu as atrapalharia, e no segundo, posso admirá-las muito melhor daqui, sentado ao lado da lareira. Ah, que terrível! Exclamou a senhorita Bingley. Nunca vi algo tão abominável. Como nós o puniremos por essa declaração? Nada mais fácil se estiver inclinado a isso, disse Elizabeth. Podemos todos importunar e punir uns aos outros, gracejar e rir dele. Íntimos como vocês são, a senhorita deve saber como fazer isso. Juro pela minha honra que não sei. E lhe garanto que minha intimidade com os demais ainda não me ensinou isso. Gracejar
encontra um temperamento calmo e presença de espírito? Não. Sinto que ele pode nos desafiar nesse aspecto. E quanto a rir, nós não exporemos ao ridículo de tentar rir sem um motivo. O Sr. Darcy ficaria cheio de si. Não se pode rir do Sr. Darcy, exclamou Elizabeth. Essa é uma vantagem incomum. Espero que assim continue, pois para mim seria uma grande perda conhecer muita gente assim. Eu realmente amo uma boa risada. A senhorita Bingley me dá muito mais crédito do que mereço, disse Darcy. Os melhores e mais sábios homens... Não. As melhores e mais sábias ações de um homem podem ser tornadas ridículas por uma pessoa cujo principal objetivo na vida seja fazer piadas. Tais pessoas com certeza existem, mas espero não ser uma delas, replicou Elizabeth. Espero nunca ridicularizar alguém que seja sábio ou bom. Tolices e disparates, extravagâncias e inconsistências de fato me divertem, admito. E rio disso sempre que posso, mas suponho que sejam precisamente essas as características que o senhor não tem. Talvez isso não seja possível para ninguém, mas o objetivo da minha vida tem sido evitar o tipo de fraquezas que frequentemente expõem ao ridículo uma inteligência sólida, disse Darcy. Tais como vaidade e orgulho, disse Elizabeth. Sim, a vaidade de fato é uma fraqueza, mas o orgulho, quando existe uma real superioridade intelectual, o orgulho sempre será bem controlado. Elizabeth virou o rosto para ocultar o sorriso. Presumo que sua análise do Sr. Darcy tenha acabado, disse a senhorita Bingley. Qual é o resultado? Me diga. Estou perfeitamente convencida de que Sr. Darcy não tem defeitos. Ele mesmo confessou, sem disfarces. Não, disse Darcy. Não declarei tal presunção. Tenho defeitos bastante, mas não são, espero, defeitos de entendimento. Não ouso pôr a mão no fogo por meu temperamento. Sou, segundo creio, bem pouco flexível, certamente pouco demais para a conveniência do mundo. Não consigo me esquecer das tolices e vícios dos outros tão cedo quanto deveria, nem das ofensas contra mim. Ué, tá se abrindo todo já, cara? Meus sentimentos não são alterados com cada tentativa de mudá-los. Talvez se possa descrever meu temperamento como rancoroso, minha opinião favorável. Uma vez perdida, está perdida para sempre. Isso é mesmo uma imperfeição, exclamou Elizabeth. Ressentimento implacável é uma mancha no caráter. Mas o senhor escolheu muito bem seu defeito, não tenho como rir disso, está seguro contra mim. Acredito que haja em toda a personalidade uma tendência a algum mal em particular, um defeito natural que nem mesmo a melhor educação pode superar. E o seu defeito é uma propensão a odiar todo mundo, disse Elizabeth. E seu Darcy respondeu. E o seu é deliberadamente compreender mal as pessoas, ele replicou com um sorriso. Vamos providenciar um pouco de música, declarou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa na qual não tinha participação. Luísa, se importa se eu acordar o Sr. Hurst? A irmã não ofereceu nem mesmo a menor objeção e o piano foi aberto. Darcy, depois de um breve momento de reminiscências, não lamentou o fato. Começou a sentir o perigo de prestar atenção demais a Elizabeth. Perigo de quê? Qual que é o perigo? Opa. Capítulo 12. Tá aí, não? Tá aí. Em consequência de um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu à mãe, na manhã seguinte, para implorar que lhes enviassem a carruagem naquele dia. Mas a senhora Bennet, tendo calculado que as filhas ficariam em Netherfield até terça-feira seguinte, totalizando uma semana inteira da estadia de Jane, não conseguiria recebê-las antes disso com satisfação. Portanto, sua resposta não foi favorável, pelo menos não aos desejos de Elizabeth, impaciente para chegar em casa. A senhora Bennet mandou-lhes um recado informando que não conseguiria providenciar a carruagem para antes de terça e acrescentou ao final que se o Sr. Bingley e as irmãs pressionassem para permanecerem mais, podia passar bem sem as duas. Elizabeth, contudo, não queria ficar. Nem esperava que alguém as convidasse para prolongar a estadia. Pelo contrário, temendo que as considerassem intrusas por permanecer um tempo desnecessário e longo demais, incitou Jane a pedir emprestada a carruagem do Sr. Bingley. Decididas a mencionar o plano inicial de deixar Netherfield naquela manhã, fizeram o pedido. O comunicado provocou muitas declarações de preocupação. Os anfitriões proclamaram profusos desejos de que as duas Bennet permanecessem ao menos até o dia seguinte, para Jane se recuperar mais, e a partida foi adiada. A senhorita Bingley arrependeu-se de ter proposto o adiamento.
pois os ciúmes e a antipatia por uma das irmãs excediam em muito sua afeição pela outra. O dono da casa ouviu com real tristeza a notícia de que elas logo partiriam e tentou repetidamente persuadir a senhorita Bennet a concordar que não seria seguro, que ela não se recuperou o suficiente, mas Jane era firme quando acreditava estar certa. Que bom. Para o Sr. Darcy, a informação foi bem-vinda. Elizabeth ficou em Netherfield tempo bastante. A moça o atraía mais do que ele gostaria. E a senhorita Bingley estava sendo grosseira com ela e mais importuna do que de costume com ele. Sabiamente resolveu tomar muito cuidado para não deixar escapar nenhum sinal de admiração, nem nada que pudesse exaltá-la com a esperança de vir a influenciar sua felicidade. Estava consciente de que, se tal ideia tivesse sido sugerida, seu comportamento no último dia teria um peso fundamental para confirmá-la ou esmagá-la. Firme em seu propósito, Darcy mal lhe falou 10 palavras durante o sábado inteiro, e apesar de terem ficado sozinhos em uma ocasião durante meia hora, devotou-se minuciosamente ao seu livro e nem sequer olhou para ela. No domingo, depois da missa matutina, aconteceu a separação, tão agradável para a maior parte do grupo. A polidez da senhorita Bingley para com Elizabeth enfim aumentou bem rápido, assim como sua afeição por Jane. Quando se despediram, depois de assegurar à última o prazer que sempre lhe daria vê-la tanto em Longbourn como em Netherfield, e de abraçá-la com ternura, até trocou um aperto de mãos com a primeira. Elizabeth despediu-se do grupo com mais jovial dos humores. As duas não foram recebidas com muita cordialidade pela mãe. A senhora Bennet surpreendeu-se com o retorno. Julgou-as muito erradas por darem tanto trabalho e teve certeza de que Jane se resfriou outra vez. Mas o pai, embora lacônico ao expressar satisfação, ficou muito feliz em vê-las, pois sentia a importância das duas no círculo familiar. Fica lacônico. Lacônico. Lacônico que se exprime por poucas palavras, conciso, sucinto, breve. Ok. A conversa noturna, quando todos se reuniam, perdeu muito da vivacidade e de quase todo o sentido durante a ausência de Jane e Elizabeth. Encontraram Mary, como de costume, mergulhada no estudo do baixo contínuo, tipo de notação musical, também conhecido como baixo cifrado. Encontraram Mary, como de costume, mergulhada no estudo do baixo contínuo e da natureza humana, e tinha alguns novos trechos para admirar, e algumas novas observações para ouvir acerca da moralidade puída. Catherine e Lydia tinham informações de outro tipo para compartilhar. Muito se passou e se disse no regimento desde a quarta-feira anterior. Só podia ser. Vários oficiais haviam jantado com o tio das irmãs Bennet naqueles últimos tempos. Um soldado foi assaltado e insinuava-se que o coronel Foster se casaria. Capítulo 13. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui nesse capítulo. 79. Nossa. 75. Ah, não. Vamos ficar por aqui. Vou ficar por aqui então. É isso aí, seu Darcy se apaixonando. Querendo negar que a moça chama a atenção dele, mas não vai dar outra não, né? Com certeza. Putz. Tá bom. Bom, se tu chegou até aqui, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e um beijão. Até a próxima.